Amém. Glória Amém. a Deus. Amém. Obrigado, pastor Renê. Estamos aqui nesta noite para darmos continuidades aqui ao culto e pedir ao Senhor que nos guie a toda a verdade. E nós nos sentimos felizes porque sabemos que temos um Deus que cuida de nós em todo o tempo, mas nós oramos porque o apóstolo Paulo diz que as nossas súplicas e orações devem ser conhecidas diante de Deus. Então nós precisamos sempre orar, entregando ao Senhor tudo que temos feito, tudo que temos falado e temos pregado, e toda a nossa ansiedade lançando sobre o Senhor. Então, nesta noite, queria que você abrisse sua Bíblia aí, Evangelho de João, Evangelho segundo João, Evangelho segundo João, capítulo 11, é um texto conhecido nosso, é um texto que eu gosto muito. Esse texto fala de um dos grandes milagres que o Messias faria no seu ministério, aquele que viria a ser o Salvador do mundo. Ele teria a capacidade e o poder de realizar vários tipos de milagres. Entre ele, esse que está relatado aqui em João capítulo 11, que é a ressurreição ou a ressuscitação dos mortos. Esse é um dos milagres apontado para aquele que viria a ser o Salvador do mundo. Então, Evangelho de João capítulo 11, nós temos aqui essa narrativa de Jesus sendo chamado para estar atendendo a um amigo esse chamado Lázaro. Então, nesta noite, como nós estamos aqui nesse texto, e aí nós temos aqui 8 coisas que nós vamos tirar desse texto para aprendermos algumas coisas aqui importantes para as nossas vidas. E cada um desses assuntos nós podemos trazer para nós e colocarmos em prática e praticarmos também, da mesma forma que a família de Lázaro fez, evitando alguns erros e pegando os acertos que eles fizeram para estar também recebendo um milagre que cada um de nós necessita na nossa família. Então, só lembrando a vocês alguns fatos importantes. A família de Lázaro aqui, apontado aqui, composta por 3 pessoas. Lázaro, Marta e Maria. A Bíblia não relata a respeito de seus pais, simplesmente relata a respeito dos 3, mas não fala dos pais dele. Nos dá a entender que eles, na verdade, não tivessem seus pais mais vivos e moravam em Betânia, os 3 somente, todos 3 solteiros. E aí faziam parte juntos com Jesus ali. E o texto frisa bem que Jesus era amigo íntimo da família. Então, nós precisamos entender algumas coisas. Jesus era alguém chegado a essa família, era alguém querido nessa família, era alguém que interagia com esta família. Então, essa família vai tomar algumas atitudes por este relacionamento próximo, por conhecer Jesus, por ter amizade com Jesus, por ter intimidade com Jesus. Essa família, na hora de necessidade, manda chamar ao Senhor. E nós também, que somos hoje filhos do Senhor, somos herdeiros com Cristo, também precisamos entender isso. Quando temos uma dificuldade, por sermos íntimos de Jesus, precisamos pedir o seu socorro. Não podemos deixar para depois. No momento da dificuldade, nós temos que agir como essa família, por sermos íntimos de Jesus também, e de pedirmos o seu socorro para que Ele venha nos atender. Então, eu queria que você fechasse seus olhos nesta noite e falasse: Espírito Santo de Deus, fala comigo através desta palavra que vai ser ministrada nesta noite. Aonde eu preciso acertar, o que eu preciso corrigir, o que eu preciso aprender através desta palavra que vai ser ministrada nesta noite. O que eu preciso entender que o Senhor quer falar comigo neste dia, que eu vim aqui à casa do Senhor, que eu estou assistindo através da live, que eu coloquei neste canal do YouTube para assistir e para ver esta palavra. O que o Senhor quer falar comigo?
O que eu preciso aprender nesta palavra para que eu possa viver a vida abundante que o Senhor prometeu a mim, a minha casa e a minha família. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nesta noite nós entregamos as nossas vidas nas Tuas mãos para sermos um canal na mão do Senhor, um instrumento nas Tuas mãos. E pedimos ao Teu Espírito Santo que nos guie a toda a verdade e que nos ensine todas as coisas que o Senhor falou conosco através dos apóstolos que chegou até nós. Tudo que está dentro desse texto, tudo que está falado, escrito aqui, que seja revelado a nós nesta noite, que nós possamos ter a capacidade de entendimento que o Senhor quer nos trazer nesta noite, para que o milagre aconteça na nossa vida. E mais do que tudo, o milagre da salvação aconteça nesta noite, porque esta é a vontade do Senhor, e a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Nós te agradecemos no poderoso nome de Jesus. Amém e amém. Todo mundo aí com João 11 aberto aí? Então, como eu estava falando, essa família composta dessas 3 pessoas vivia lá em Betânia. E aí, versículo de 1 a 3, parte A, diz assim, vamos ler todos juntos aí? Um homem chamado Lázaro estava o quê? Então o autor diz aí a condição de Lázaro. Lázaro estava doente. Ele era de Betânia, da aldeia de Maria e sua irmã Marta. Esta é a Maria, cuja o irmão Lázaro estava doente. Era a mesma que ungiu o Senhor com o perfume que lhe enxugou os pés com seu cabelo. Então está identificando os personagens aqui, está dizendo quem é esta Maria aqui, que vai acontecer, na verdade, no capítulo posterior aqui. Mas ele está indicando quem é esta Maria, porque temos várias Marias na Bíblia e aqui ele está indicando quem é essa. E aí na parte A do capítulo, do versículo 3, ele diz assim, por isso as irmãs de Lázaro, ou seja, Maria e Marta, mandaram dizer a Jesus. Elas estão com seu irmão enfermo em casa. Provavelmente, na época, os recursos médicos eram caros. O texto não diz que eles recorreram aos médicos. Não diz que eles recorreram aos recursos que eles tinham à mão. Mas diz que Lázaro estava doente e que suas irmãs mandaram chamar Jesus. Mandaram falar com Jesus. Enviaram o mensageiro até Jesus. E aí, aqui o que nós precisamos entender, a primeira coisa, as irmãs de Lázaro, ao saber que ele está doente, mandam avisar a Jesus. Então, quando tem algum problema na nossa casa, alguma emergência na nossa casa, nós precisamos falar com Jesus. Nós precisamos ir até Jesus. Elas aqui estavam distantes, não poderiam deixar o enfermo em casa sozinho. Então, mandam alguém ir até Jesus. Mas nós, muitas das vezes, temos a oportunidade de estar com Jesus, de irmos até a igreja ou da nossa casa orarmos a Ele, porque o Senhor é o nosso Deus presente. Jeová Shammá é o seu nome, o Deus presente, o Deus que está presente conosco, o Emanuel, que é o Deus conosco. Então nós podemos ver aqui que elas vão fazer o quê? Vão mandar chamar Jesus. E aí no ponto 2 elas enfatizam os laços de amizade entre eles. Porque na parte B do versículo 3 diz o quê? Aquele quem o Senhor ama está doente. Elas deixam bem claro. Aquele a quem o Senhor ama está doente. O texto mostra que há um laço de intimidade. Elas dizem o quê? Olha só, alguém que é próximo, alguém que o Senhor conhece, alguém que o Senhor ama, alguém que desfruta da sua companhia, alguém que tem um relacionamento íntimo, que tem uma amizade, está doente. Nós, quando oramos ao Senhor, nós temos que falar, Senhor, eu também em Cristo, Senhor, eu também sou seu filho. Nós precisamos disso também. Porque elas enfatizam os laços que eles têm, nós precisamos lembrar ao Senhor que nós temos laços, nós somos servos chamados,
Nós fomos co-herdeiros em Cristo de todas as promessas que Ele tem recebido a cada dia do Pai. Ele disse: todo o poder me é dado nos céus e na terra. E como co-herdeiro nós temos direito a esse poder também para nós. Porque nos foi outorgado, o Senhor disse que eis que lhe dou poder e autoridade. Isso nos foi outorgado para cada um de nós, a mim e a você. Isso não é vedado a poucos. Isso não é direito de alguns, isso é direito de toda a igreja. O poder está sobre nós. Então Jesus aqui, ele está sendo avisado que alguém que era querido, que era amado, que era íntimo, está doente. E aí no versículo 4, Jesus vai dizer a seguinte frase: ao receber a notícia, Jesus disse: essa doença não é para morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho seja glorificado por meio dela. Então nós vemos aqui que Jesus dá uma definição. Jesus diz que essa doença tinha um propósito maior. Ela não era uma doença por acaso, ela não era algo por acaso. Tinha um propósito maior do que aqueles que as pessoas podiam ver. Então Jesus sabia que aquela situação não era uma situação corriqueira, não era uma situação normal, não era uma febre, não era uma dor de cabeça, não era uma gripe. Não, era algo além daquilo que se podia presenciar e ver. Então aqui por trás disso tudo tinha algo para ser revelado, que Jesus diz: essa doença não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Então quando nós vemos isso, que nós observamos e aprendemos isso, todas as partes da Bíblia ela tem um propósito, ela nos aponta para algo maior do que muitas das vezes nós estamos vendo. Então Jesus fala com os discípulos ali que ao receber essa mensagem, essa doença é para a glória de Deus. Então muitas das vezes nós parecemos um caroço, um volume no corpo, uma dor, e aí nós começamos a nos desesperar. Não se desespere. Tudo que acontece na nossa vida, Deus tem um propósito. Todas as coisas têm um propósito debaixo da terra. No dia que Deus quiser nos levar, Ele não precisa de nada. Ele só precisa chamar. Deus não precisa colocar um câncer em ninguém para chamar. Não. Deus chama na hora que quer. E quando Ele chama, não tem como fazer nada. Porque Ele é Senhor de todas as coisas. Ele tem poder sobre a vida e sobre a morte. Então, às vezes, a pessoa fala assim: nasceu um negocinho. Ah, meu Deus, será que é um câncer? Descansa no Senhor. Espera no Senhor, confia no Senhor. Se for, confia no Senhor. Se não for, confia no Senhor. Seja o que acontecer, confia no Senhor. Você não pode mudar a sua percepção e a sua realidade de acordo com o que acontece. A nossa fé, como já diz o louvor, não está firmada naquilo que Deus pode fazer, mas naquilo que Deus é. Deus é bom em ponto final. Ah, pastor, mas se você estiver com câncer, Deus é bom. Se você tiver com saúde, Deus é bom. Não muda. O princípio é o mesmo. O princípio de Deus é: Ele é bom por ser bom. Ele não é bom porque me dá alguma coisa. Ele não é bom porque me dá saúde. Ele é bom porque é um dos atributos dele, imutável. Deus, na sua essência, não pode deixar de ser bom para aqueles que o amam. Isso é um princípio que não pode mudar. Então, quando nós entendemos isso, nós vivemos em paz. Porque o dia mau, ele chega. Se você está no Evangelho e alguém te enganou dizendo que o dia mau não vai te alcançar, eu sinto muito, mas eu tenho que te dizer a verdade. Porque o dia mau, ele chega para todos. Para bons, para maus, para obediente, para desobediente, o dia mau chega para todo mundo. O que muda? A minha percepção de quem está no controle de todas as coisas. Quando eu sei que Deus está no controle de todas as coisas, o dia mau pode chegar? Pode. Mas eu sei que Deus tem um propósito maior em todas as coisas. Então o Senhor fala assim: essa doença não é para a morte, mas para que o nome do Pai seja glorificado. Então pode estar acontecendo alguma coisa na sua vida. A má notícia pode ter chegado na sua casa. Você pode estar vivendo o dia mau na sua vida.
mas creia, Deus tem um propósito maior do que aquilo que você está vendo nesse tempo. Então aqui esta família vai entender isso, e eles vão demorar a entender isso na verdade. E até os discípulos de Jesus vão demorar a ver isso. E aí o versículo 5 diz assim: ora, Jesus amava Marta e a irmã dela, Maria, e também a Lázaro. Olha só o que o escritor diz. Elas dizem que está enfermo aquele que o Senhor ama. E o próprio escritor João confirma. Jesus realmente amava esta família. O autor diz, confirmando aquilo que as irmãs estavam falando a respeito de Lázaro. Jesus amava esta família. Vira para a pessoa que está do seu lado e diz assim, ó, Jesus também te ama, querido. Da mesma forma, Lázaro, Marta e Maria não é melhor do que você. Se eles eram amados de Jesus, você também é. Não mudou nada. A mesma coisa. Eles lá eram amados, nós também somos amados. Então o princípio é o mesmo. Se eles receberam milagres lá atrás, nós também podemos receber milagres hoje, porque Deus não deixou de nos amar. Então ele diz aqui, Jesus amava esta família. O ponto 5 é, os discípulos de Jesus ainda não acreditavam nele. Nós aqui estamos caminhando aqui nesta época já para o final do ministério de Jesus. Os discípulos já estavam há mais de 2 anos caminhando com Jesus. Viram Jesus andando sobre as águas, Jesus multiplicando os pães 2 vezes e os peixes. Jesus realizando milagres, curando enfermos, curando pessoas. E aí curando de várias formas, de várias doenças diferentes. Mas os camaradas ainda não acreditavam em Jesus não, gente. Sabe por quê? Olha só do versículo 11 aí. Tendo dito isso, acrescentou, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou despertá-lo. Então seus discípulos disseram, Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus falava da morte de Lázaro, mas eles pensavam que estivesse falando do repouso do sono. Então Jesus lhe disse claramente, não gente, Lázaro morreu. Ele não está dormindo não. O descanso que eu estou falando aqui morreu mesmo. Ele morreu. E aí olha só o versículo 15. Por causa de vocês me alegro de que não estivesse lá, para que vocês possam crer. Mas vamos até lá. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos, vamos também nós para morrermos com o mestre. Tomé está dizendo isso aqui, gente, porque Jesus já estava ameaçado de morte pelo pessoal lá de Jerusalém. Betânia é colada com Jerusalém. É muito próximo de Jerusalém. Então, se os fariseus, os saduceus e os chefes do templo de Jerusalém soubessem que Jesus estava em Betânia, eram 3 quilômetros de distância. Poderiam prender Jesus. Jesus estava na Galileia. Estava evitando ir a Jerusalém porque poderia ser preso a qualquer momento. Então, quando Jesus diz que vai a Betânia, aí tomemos essa aqui. O Dídimo ali é chamado gêmeo, tá? A palavra dídimo quer dizer gêmeo. Então ele fala, ó, vamos morrer também com ele. Vamos todos juntos. Ele está procurando a morte, a gente está junto, vai morrer também. Então você vê que tinha no coração deles uma incredulidade, tinha uma dúvida de quem Jesus era, do que Jesus poderia fazer. Eles viviam nessa variante, nesse ânimo dobre. Uma hora acredita porque Jesus faz um milagre, na outra hora não acredita. Uma hora diz que Jesus é o mestre, mas outra hora para de acreditar. E nós não podemos ter ânimo dobre. Nós não podemos variar na nossa confiança ao Senhor. O Senhor é Deus e pronto. Nós precisamos acreditar nisso. Então os apóstolos aqui, que estavam perto dele, os mais próximos, os seus discípulos ali que andavam com ele, tinham essa mente variada. E aí ele não consegue entender que eles estão andando com o próprio Deus manifestado em carne. Mas o coração incrédulo faz com que as pessoas duvidem das coisas.
E aí Jesus fala, não, nós vamos lá e vamos despertá-lo. Eles já tinham visto Jesus ressuscitar a filha de Lázaro. Principalmente Pedro, Tiago e João, que estavam juntos na casa. Estavam com Jesus lá em Naim, quando ressuscitou o filho da viúva. No entanto, a incredulidade continuava no coração. Você vê que os apóstolos eram tão incrédulos que Jesus faz a primeira multiplicação e chega na segunda, eles fazem a mesma pergunta da primeira. Senhor, aonde vamos comprar comida para esse povo todo? Mas Jesus já não tinha multiplicado da primeira, rapaz. O cara vai fazer a mesma pergunta na segunda vez. É porque não conseguiam crer. Não conseguiam entender com quem estavam lidando. E muitas das vezes nós estamos assim. As pessoas têm medo de doença. Têm medo de uma coisa. Têm medo, não, está vindo aí a varíola dos macacos, que não sei o quê, já começa a ser... Gente, já passei por pneumonia, por meningite, já passei por um montão de coisa. Tem medo de doença, não. Não porque eu seja melhor do que ninguém. Mas é como eu falei, se Deus quiser que eu morra, eu posso morrer de qualquer coisa, gente. Não precisa ser uma doença. Eu posso dormir e não acordar mais. Então o que nós temos que acreditar? Que Deus é maior do que todas as coisas. Que nós cremos no Deus do impossível, Deus de milagres. Então esses discípulos, eles estão com a mente vedada, o coração vedado. Só que nós temos algo além do que esses discípulos tinham aqui nessa época. Aqui, eles ainda não tinham o Espírito Santo operando neles. Se eu e você não formos melhor do que esses caras aqui, gente, aí a gente está muito mal. Esses caras aqui não tinham o Espírito Santo ainda atuando neles. Estava com eles. E o Espírito Santo de Deus está em nós. Se nós não crermos mais do que esses caras aqui, aí a gente tem que pedir muita misericórdia ao Senhor. Que a gente está muito além deles. O Espírito Santo estava só passeando com eles. Agora eu e você temos o Espírito Santo de Deus dentro de nós. Aquele que crer do seu interior sairão o quê? Fluirão o quê? Rios de águas vivas. Então nós estamos muito além do que esses camaradas. Não podemos ter essa mente variada como eles. Precisamos crer e definitivamente acreditar que o Senhor está no controle de todas as coisas. Assim como os discípulos, Marta e Maria também não tinham dimensão de quem era Jesus. Do poder sobrenatural que Jesus tinha. Do que Jesus era capaz de fazer. Elas não tinham noção disso. Quando Jesus chega lá, Jesus demora 4 dias para chegar. Jesus estava aproximadamente deles, o que a gente chama de jornada de um dia. Em um dia ele chegava onde eles estavam. Mas Jesus leva. E Jesus amava a gente. Imagine se não, hein? Mas o Senhor nunca chega atrasado. Parece que está demorando. Parece que está chegando atrasado. Mas o Senhor nunca chega atrasado para nos socorrer. Vira para a pessoa que está do seu lado e diz para ela: o Senhor nunca chega atrasado para socorrer a sua causa. Nunca. Parecia que estava atrasado, parecia que estava demorando muito, mas ele já tinha um propósito definido naquela situação. E aí Jesus chega lá na casa delas. Então Marta, no versículo 21, diz assim: então Marta disse a Jesus: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas também sei que, mesmo agora, tudo que o Senhor pedir a Deus, ele concederá. E Jesus disse a ela: o seu irmão há de ressurgir. Ao que Marta respondeu: eu sei. Eu sei. Aí, mas o que ela fala? Ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Então Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Sabe o que Marta está fazendo aqui? Esse dia eu estava conversando com o rapaz do Uber, ele estava falando com ele. Eu fui no médico esses dias, um nefrologista, que é o médico que cuida da parte renal. E eu cheguei lá, expliquei a ele que eu estava indo pela indicação de uma outra médica, que tinha visto que a creatinina estava com uma alteração, e fui lá nele.
Aí ele falou, não, esse aqui, o quadro aqui não inspira grandes cuidados, não. A preocupação dela é válida, mas para mim, que sou especialista, não tem nada de risco, não. Aí ele fala, cara, mas que bom que você veio aqui assim. Ele falou, às vezes eu me arrependo de ter passado 5 anos na faculdade de medicina e mais 3 na especialização. Porque o paciente chega aqui, ele já sabe de tudo. Ele sabe o que ele tem, que remédio eu tenho que passar, quantos dias de licença eu tenho que dar para ele, ele sabe de tudo. Às vezes eu me arrependo de ter estudado. Ele falou, rapaz, que bom que você veio por indicação, assim, com a preocupação. Não falou nada, não sabe nada. Que bom, é difícil, hoje em dia todo mundo sabe tudo. Marta aqui está assim. Jesus falou, não, vou ressuscitar seu irmão. Não sei, no último dia, no dia da grande ressurreição, meu irmão há de ressuscitar. Jesus falou, não, estou falando de hoje. Não estou falando de lá do final, não. E às vezes nós estamos assim. Nós vamos no médico já com o diagnóstico preparado, sem fazer exame, sem nada. A gente quer saber mais do que o médico que estudou para aquilo. Porque sabe o que a gente faz? A gente abre o celular e vai lá no Dr. Google, aí pesquisa. Aí chega no médico todo armado, achando que sabe alguma coisa. E assim a gente é. A Marta aqui não é diferente, não. Não, Senhor, eu sei que o Senhor vai ressuscitar meu irmão lá no último dia. É Jesus, não, estou falando de hoje, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E às vezes a gente estamos assim, nós estamos assim. E aí Jesus fala com Marta, e aí daqui a pouco vem Maria. Quando Maria chegou lá no versículo 32, quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, ao vê-lo, lançou-se aos seus pés, dizendo, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus tem um propósito em todas as coisas. Ele não chega atrasado em nenhum momento das nossas vidas. O que Ele tem para fazer na nossa vida, Ele faz de acordo com a sua vontade. Ele está no controle de todas as coisas. Então nós precisamos tirar essa ideia da nossa mente, de que o Senhor esqueceu, de que o Senhor se atrasou. Não, Ele está no controle de todas as coisas. O ponto 7 aí para nós é, Jesus demonstra que se importa com o sofrimento das pessoas. Jesus não é indiferente ao meu sofrimento, ao seu sofrimento. Jesus sabia o que ia fazer, Jesus sabia que aquela doença não era para a morte, mas era para a glória de Deus. Jesus sabia que ressuscitar Lázaro, mas Jesus chega lá, aonde o corpo de Lázaro está, e vê as suas irmãs chorando ali, pranteando por causa daquela situação, chorando pelo seu irmão morto. Jesus se move de íntima compaixão e no versículo 35 diz, Jesus chorou. Jesus não é indiferente ao nosso sofrimento. Tem uns crentes de meia tigela, desculpa falar assim, que tem umas perguntas tão imbecil, desculpa falar, que fala assim, se Deus existe, por que tanto sofrimento no mundo? Isso é uma pergunta imbecil, desculpa falar se você já fez, mas isso é uma pergunta imbecil. Deus é soberano sobre tudo e sobre todas as coisas. Deus permite o que Ele quer, quando Ele quer, porque Ele é Deus, Ele é o Senhor. Ele não precisa dar satisfações a ninguém. Se você quer questionar Deus, questiona por algum argumento científico e não por argumentos emocionais. Essa eu aprendi com uma pessoa que não acredita em Deus. Mas ela falou o seguinte, se alguém quer desacreditar Deus, busca um argumento científico, não busca argumentos emocionais. Deus é soberano. Se Ele permite passarmos por alguma coisa, é porque Ele tem um propósito maior. Nós não podemos ser meninos na fé. Por que Lázaro tinha morrido? Será que Jesus não sabia? Claro que sabia. Mas às vezes a gente quer ficar de mimimi, de coisinha. Nós não podemos ser crianças. Então nós não podemos ser infantis. Nós temos que ter maturidade. Não podemos ficar mais falando, porque isso, porque aquilo, porque Deus está no controle de todas as coisas. Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Nós não sabemos o estado da pessoa amanhã. Então, se acontecer alguma coisa, Deus está no controle, Ele tem preparado o melhor para nós.
Então nós não podemos ficar nesse mimimi que nós vemos aí toda hora. Ah, se Deus não sei... Não, gente. Deus é Deus em todo tempo. Ele não deixa de ser Deus, ele não deixa de estar no controle. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Ele está no controle de todas as coisas. Então Jesus se compadece daquela família, do sofrimento daquela família, chora junto com aquela família. Mas ele sabe o que precisa e vai fazer. Assim é na minha vida, assim é na sua vida. Assim é o que ele tem feito por nós. E aí Jesus chora junto com aquela família, mas ao mesmo tempo, Jesus chama e fala o seguinte: Jesus não vai fazer o que você pode fazer. Jesus não vai fazer o que você pode fazer. Você pode orar pela sua família? Jesus não vai orar pela sua família, não. Você pode jejuar pela sua família? Jesus não vai jejuar pela sua família, não. Você pode ensinar seus filhos a se apaixonarem pela palavra, na leitura da palavra? Sabe por que eu gosto de ler a palavra? Porque eu aprendi vendo minha mãe ler a palavra. Eu não aprendi minha mãe mandando eu ler a Bíblia, eu aprendi vendo ela ler. Eu vi na prática. Minha mãe nunca mandou ler, mas eu aprendi vendo ela ler. Ela lia, ela estudava, logo eu aprendi o modelo da observação. Observando, aprendi. É bom ler, vale a pena ler. Porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Cristo. É assim que a fé vem. A fé não vem pelo louvor, não, gente. Isso aí é papo. Isso aí é história de quem quer vender CD, quer vender música, quer vender projeção. A fé vem pelo ouvir a pregação da palavra de Cristo. Oração não gera fé, jejum não gera fé, louvor não gera fé. O que gera fé é a pregação da palavra de Cristo. É isso que gera fé. Ah, pastor, mas eu ouvi um outro pastor falando diferente. Então ele falou que a Bíblia não fala. Não sou eu que estou falando, não. É a Bíblia que está falando que o que gera fé é a pregação da palavra de Cristo. É isso que gera fé. Então nós precisamos entender isso. E aí Jesus fala ali, ó, versículo 39. Então Jesus ordenou: tirem a pedra. Marta, irmã do falecido, disse a Jesus: Senhor, já cheira mal, porque o morto está morto há 4 dias. Jesus respondeu: eu não disse a você que se cresce verias a glória de Deus? Então tiraram a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, te dou graças porque me ouviste. Jesus tinha poder para mandar a pedra ir para o canto, sair? Tinha. Jesus tinha poder para falar uma palavra ali, aquela pedra explodir? Tinha. Mas tinha um montão de gente lá, rapaz. O texto diz que tinha um montão de gente acompanhando lá. Podiam simplesmente tirar a pedra. Então Jesus não vai fazer aquilo que você pode. Jesus não vai mover aquilo que você pode. Você pode fazer um curso, você pode estudar, você pode se formar. Você pode entrar em contato com pessoas para conseguir uma vaga, para conseguir um emprego. Você tem várias possibilidades. O Senhor não vai fazer aquilo que você pode, como aqui ele também não fez. Tinha gente lá que podia tirar aquela pedra, então ele não vai mexer na pedra, porque tinha gente para tirar. Mas não tinha ninguém para ressuscitar o morto. Aí ele faz. Para fazer o milagre, ele faz. Para tirar a pedra, ô, galera, ajuda aqui. Tira a pedra aqui, por favor. Aí a galera tira a pedra. Mas tinha alguém para fazer o demais? Não. Aí Jesus entra. Assim também é na minha e na sua vida. Tem coisas que você pode fazer. Você pode estudar, você pode aprender. Ah, pastor, eu já estou muito velho. Passou agora, semana passada, velhinho, 90 e tantos anos, se formou na faculdade. Alguém tem 90 anos aí, gente? Se você tem menos, você pode se formar também. Passou na televisão, foi essa semana? Foi. 90 e tantos anos. Se formou. Olha só. Não pôde estudar lá atrás, agora se formou. Então temos possibilidades. Jesus não vai fazer isso por mim e por você. Mas aí, agora entra o principal. Jesus tem autoridade sobre a vida e a morte. Versículo 42 diz: eu sei que me ouves, Jesus orando ao Pai.
Mas falei isso por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E depois de dizer isso, clamou em alta voz: Lázaro, venha para fora. Aquele que tinha morrido saiu, tendo os pés e as mãos amarrados com ataduras e o rosto envolto no lençol. Então Jesus lhe ordenou. Novamente, Jesus não vai fazer aquilo que as pessoas podem fazer. Ele manda o morto sair, ele manda o morto ressuscitar, mas tirar as ataduras, tirar o lençol que estavam prendendo Lázaro, as pessoas podiam fazer. Aí Jesus fala o quê? Vai lá e desamarra o cara. Jesus vai fazer o que a gente não pode. Desamarrar o cara, Jesus podia fazer? Podia, mas qualquer um podia fazer isso. Então Jesus não vai fazer. Aquilo que eu e você podemos, ele não vai mexer para fazer, não. Mas aquilo que só ele pode, definitivamente só ele vai fazer na minha e na sua vida. Há milagres que só ele pode fazer. Tem coisas que eu e você podemos fazer. Podemos nos mover para isso. Podemos aprender. Podemos ir lá e pedir perdão à pessoa. Podemos ir lá e dizer para a pessoa que nós erramos, que nós estávamos errados. Você acha que Jesus vai lá e nos reconciliar com a pessoa? Você tem boca? Vai lá e se reconcilia você. Ah, pastor, mas quem errou é ele. E daí? Jesus nos chamou para buscar a paz com todos. Não é buscar a paz com quem está certo ou quem está errado. Ele não falou isso. Buscar a paz é obrigação minha e sua. Como filhos da luz, precisamos buscar a paz com todos. Você pode fazer isso. Você não precisa esperar o outro. Não, o outro que tem que vir aqui vai morrer esperando. Não espera o outro vir, não. Vai lá você, porque você pode ir lá. Jesus não vai fazer isso por você, não. Jesus não vai mover o coração do outro para vir até você, não. É você que precisa ir lá. Isso você pode fazer. Então, faça. E aí, desamarre-o e deixe que ele vá. Muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo que Jesus tinha feito, creram nele. Qual era o propósito de Jesus aqui naquela morte de Lázaro? Que as pessoas crescem nele. Olha o detalhe, 45. Muitos judeus que tinham vindo visitar Maria. Visitar Maria por quê? Porque Lázaro tinha... Eles não foram visitar Maria porque Lázaro estava doente. Se Lázaro não morresse, esse povo não estaria lá para ver o milagre de Jesus. Jesus poderia ter chegado antes para curar Lázaro. Mas aquela multidão não iria ver esse milagre. Então o propósito de Jesus era o quê? Que muitos vissem e testemunhassem, para que cresça que ele é o enviado de Deus. Então, muitas das vezes, o Senhor vai permitir que nós vamos no hospital para mostrar para as pessoas que ele é capaz de contrariar o diagnóstico dos médicos. Os médicos muitas das vezes vão dizer, não vai dar, não tem condições, ele não vai resistir. Mas aí o Senhor vem com mão poderosa e resgata e traz para si. E aí nós glorificamos e exaltamos o nome do Senhor, porque só Ele, você pode aplaudir a Ele. Aplauda e glorifique o nome dEle, porque Ele é o Senhor, está no controle de todas as coisas. Então, nesta noite, querido, faça o que você precisa fazer. Mas lembre-se que quando você não pode mais, o Senhor, Ele age a seu favor. Pode parecer que está demorando, pode parecer que o tempo está passando,